Opa! Oi. Então, nono encontro do grupo de leitura do Capital, livro 1, da CEP, Sociedade com Economia Política. Estamos iniciando o capítulo 2, processo de troca, página 191 do PDF, que dá bom tempo para quem está acompanhando. Vamos lá. O processo de troca. As mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado e trocar-se umas pelas outras. Temos, portanto, de nos voltar para seus guardiões, os possuidores de mercadorias. Elas são coisas e por isso não podem impor resistência ao homem. Se não se mostram solícitas, ele pode recorrer à violência. Em outras palavras, pode tomá-las à força. Aqui tem a nota. No século XII, tão célebre por sua piedade, frequentemente aparecem entre tais mercadorias coisas muito delicadas. Assim, um escritor francês daquela época enumera entre as mercadorias que se encontravam no mercado de Lande, ao lado de peças de roupa, sapatos, couro, instrumentos agrícolas, peles, etc., também mulheres com corpos ardentes. Não foi localizada a fonte dessa citação, aqui da Mega. Para relacionar essas coisas umas com as outras como mercadorias, seus guardiões têm de estabelecer relações uns com os outros como pessoas cuja vontade reside nessas coisas, e que agir de tal modo tal que um só pode se apropriar da mercadoria alheia e alienar a sua própria mercadoria em concordância com a vontade do outro. Portanto, por meio de um ato de vontade comum a ambos. Eles têm, portanto, de se reconhecer mutuamente como proprietários privados. Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, seja ela legalmente desenvolvida ou não, é uma relação volitiva na qual se reflete a relação econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou volitiva é dado pela própria relação econômica. Nota 38. Proudhon cria seu ideal de justiça, a justiça eterna, a partir das relações jurídicas correspondentes à produção de mercadorias, por meio do que, diga-se de passagem, também é fornecida a prova consoladora para todos os filisteus de que a forma da produção de mercadorias é tão eterna quanto a justiça. Então, em direção inversa, ele procura modelar, de acordo com esse ideal, a produção real de mercadorias e o direito real que ela corresponde. O que se pensaria de um químico que, em vez de estudar as leis reais do metabolismo e de resolver determinadas tarefas com base nesse estudo, pretendesse modelar o metabolismo por meio das ideias eternas, da naturalidade e da afinidade. Por meio se sabe mais Por acaso se sabe mais sobre um agiota quando se diz que ele contraria a justiça eterna, a equidade eterna, a mutualidade eterna e outras verdades eternas do que os padres da igreja sabiam quando diziam que ele contradiz a graça eterna, a fé eterna e a vontade eterna de Deus. Então, uma questão, né, sobre o agiota. Aqui, as pessoas existem umas para as outras apenas como representantes da mercadoria e, por conseguinte, como possuidoras de mercadorias. Na sequência de nosso desenvolvimento, veremos que as máscaras econômicas das pessoas não passam de personificações das relações econômicas como suporte da quais elas se defrontam uma com as outras. O possuidor de mercadoria se distingue de sua própria mercadoria pela circunstância de que, para ela, o corpo de qualquer outra mercadoria conta apenas como forma de manifestação de seu próprio valor. Niveladora e cínica de nascença, ela se encontra, por isso, sempre pronta a trocar não apenas sua alma, mas também seu corpo com qualquer outra mercadoria, mesmo que esta seja munida de mais inconveniência
do que Maritornes. Aqui, saber, em Dom Quixote de La Mancha, Michel de Cervantes, Maritornes é a prostituta que a imaginação do cavaleiro errante transforma numa nobre dama. Se a mercadoria falta esse sentido para a percepção da concretude dos corpos de mercadorias, o possuidor de mercadorias preenche essa lacuna com seus 5 ou mais sentidos. Sua mercadoria não tem para ele nenhum valor de uso imediato. Do contrário, ele não a levaria ao mercado. Ela tem valor de uso para outrem. Para ele, o único valor de uso que ela possui diretamente, é o de ser suporte de valor de troca e, portanto, meio de troca. Nota 39. Pois, abre aspas, pois o uso de todo bem é duplo. Um é o uso próprio à coisa como tal, o outro não, como uma sandália pode ser usada para ser calçada ou para ser trocada. Ambos são valores de uso da sandália, pois também aquele que troca a sandália por aquilo que lhe falta, por exemplo, alimentos, utiliza a sandália como sandália, mas não em seu modo natural de uso, pois ela não existe em razão da troca. Aristóteles, Política, livro 1, capítulo 9. Por essa razão, ele quer aliená-la por uma mercadoria cujo valor de uso o satisfaça. Todas as mercadorias são não valores de uso para seus possuidores e valores de uso para seus não possuidores. Portanto, elas precisam universalmente mudar de mãos. Mas essa mudança de mão constitui sua troca, e essa troca as relaciona umas com as outras como valores e as realiza como valores. Por isso, as mercadorias têm de se realizar como valores antes que possam se realizar como valores de uso. Por outro lado, elas têm de se conservar como valores de uso antes que possam se realizar como valores, pois o trabalho humano que nelas é despendido só conta na medida em que seja despendido de uma forma útil para o trem. Se o trabalho é útil para o trem, ou seja, se o seu produto satisfaz necessidades alheias, é algo que somente a troca pode demonstrar. Cada possuidor de mercadorias só quer alienar sua mercadoria em troca de outra mercadoria cujo valor de uso satisfaça sua necessidade. Nessa medida, a troca é para ele apenas um processo individual. Por outro lado, ele quer realizar sua mercadoria como valor, portanto, em qualquer outra mercadoria do mesmo valor que seja de seu agrado, e não importando se sua mercadoria tem ou não valor de uso para o possuidor da outra mercadoria. Nessa medida, a troca é para ele um processo social geral. Mas não é possível que, simultaneamente, para todos os possuidores de mercadorias, o mesmo processo seja exclusivamente individual e, ao mesmo tempo, exclusivamente social geral. Observando a questão mais de perto, vemos que todo possuidor de mercadorias considera toda a mercadoria alheia como equivalente particular de sua mercadoria, e, por conseguinte, sua mercadoria como equivalente universal de todas as outras mercadorias. Mas como todos os possuidores de mercadorias fazem o mesmo, nenhuma mercadoria é equivalente universal, e por isso, tampouco, as mercadorias possuem forma de valor relativa geral, da qual elas possam se equiparar como valores e se comparar umas com as outras como grandezas de valor. Elas não se confrontam, portanto, como mercadorias, mas apenas como produtos ou valores de uso. Em sua perplexidade, nossos possuidores de mercadorias pensam como Fausto. Era no início a ação, por isso eles já agiram antes mesmo de terem pensado. As leis da natureza das mercadorias atuam no instinto natural de seus possuidores, os quais só podem relacionar suas mercadorias umas com as outras como valores, e desse modo como mercadorias na medida em que as relacionam antagonicamente com outra mercadoria qualquer como equivalente
universal. Esse é o resultado da análise da mercadoria. Vou ver aqui a nota C. Referência a Goethe, Fausto. Era no início o verbo, do espírito me vale a direção e escrevo em paz. Era no início a ação. Mas somente a ação social pode fazer de uma mercadoria determinada um equivalente universal. A ação social de todas as outras mercadorias exclui uma mercadoria determinada, na qual todas elas expressam universalmente seu valor. Assim, a forma natural dessa mercadoria se converte em forma de equivalente socialmente válida. Ser equivalente universal torna-se, por meio do processo social, a função especificamente social da mercadoria excluída. E assim ela se torna dinheiro. Que é outra situação. Vai lá, pode falar, Orley. Só para a gente construir no raciocínio desse capítulo 2, né? Então, primeiro, a mercadoria, ela é um não valor de uso para o seu possuidor, ela é um valor de uso para outro, não é? Então, o que interessa para o proprietário da mercadoria é realizar o valor dela, né? Primeiro, para depois alguém realizar o valor de uso, não é? Mas todo produtor de mercadorias, né, que ele pensa que a sua mercadoria particular é o equivalente universal de todas as outras. Como todos pensam assim ao mesmo tempo, é necessário que uma mercadoria seja excluída desse processo social para assumir essa forma de equivalente universal. Marx está aqui dialogando diretamente com o item 3, né, do capítulo 1, né, as formas do valor, né, que ele recupera essa discussão. Então, o dinheiro ele surge enquanto uma necessidade social do processo de troca, não é? Como cada um pensa que a sua mercadoria é o equivalente universal e as outras são equivalentes relativos ou particulares, não é? Esse processo só pode se dar a partir do surgimento do dinheiro, não é? O dinheiro é fundamental aí para essa dinâmica social capitalista, mercantil, não é? Para expressar esse valor, esse conjunto de mercadorias que são valores de uso sociais, não é? São valores de uso para o outro, não para o seu possuidor. O que ele quer delas é o seu valor. Muito bem. Vai falar mais alguma coisa? Você levantou a mão de novo? Não, foi porque apareceu uma carinha aqui. Sem problema. Vamos lá, nota D. E foi-lhe concedido também que desse espírito a imagem da besta, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que fosse marcado com o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 15, 17. Então, o cristal monetário é o produto necessário do processo de troca, no qual diferentes produtos do trabalho são efetivamente equiparados entre si, e desse modo transformado em mercadorias. A expansão e o aprofundamento históricos da troca desenvolve a oposição entre valor de uso e valor que jaz latente na natureza das mercadorias. A necessidade de expressar externamente essa oposição para o intercâmbio impele a uma forma independente do valor da mercadoria e não descansa enquanto não chega a seu objetivo final por meio da duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro. Portanto, na mesma medida em que se opera a metamorfose dos produtos do trabalho em mercadoria, opera-se também a metamorfose da mercadoria em dinheiro. E mais uma nota, aqui 40. Nisso se pode ver a esperteza do socialismo pequeno burguês, que eterniza a produção de mercadorias ao mesmo tempo que quer abolir a oposição entre dinheiro e mercadoria. Portanto, o próprio dinheiro, pois ele só existe nessa oposição. Do mesmo modo,
poder-se-ia abolir o Papa, preservando-se o catolicismo. Para um tratamento mais detalhado dessa questão, ver meu escrito, Contribuição à Crítica da Economia Política, página 61. Cara, rapidamente, né, aqui toda uma crítica para o Dom, né, a proposta política do Proudhon é justamente manter a produção de mercadorias e abolir o dinheiro, né, substituir lá na proposta do Arimont, substituir o dinheiro pelo bônus trabalho. Só que é que o Marx está dizendo, eles são tão espertos que não entendem, está sendo irônico, né, que a, o dinheiro ele é uma necessidade da própria produção de mercadorias. Onde houver produção de mercadorias, vai surgir essa oposição externa, né? Se o trabalho precisa assumir a forma mercadoria, a forma mercadoria precisa assumir a forma dinheiro. Então, não adianta abolir o polo dinheiro e manter de pé a produção de mercadorias, né? Tal como querem esses socialistas pequeno-burgueses proudhonianos. Perfeito. Só uma questão técnica aqui que eu estou tentando resolver no meu computador. Um segundo. Vamos lá. A troca direta de produtos tem, por um lado, a forma da expressão simples do valor, e, por outro lado, ainda não a tem. Aquela forma era X mercadoria A igual a Y mercadoria B. A forma da troca imediata de produtos é X objeto de uso A igual a Y objeto de uso B. Nota 41. Enquanto ainda não são trocados dois objetos de uso diferentes, mas como se dá frequentemente entre os selvagens, uma massa caótica de coisas oferecida para a troca como equivalente de uma terceira coisa, a troca imediata de produtos encontra-se apenas em seu início. Só um segundo. Pronto. Aqui, antes das trocas, as coisas A e B ainda não são mercadorias, mas tornam-se mercadorias apenas por meio dela. O primeiro modo como um objeto de uso pode ser valor é por meio de sua existência como não valor de uso, como quantidade de valor de uso que ultrapassa as necessidades imediatas de seu possuidor. As coisas são, por si mesmas, exteriores ao homem e, por isso, são alienáveis. Para que essa venda seja mútua, os homens necessitam apenas se confrontar. Para que essa venda seja mútua, os homens necessitam apenas se confrontar tacitamente como proprietários privados daquelas coisas alienáveis, e, precisamente por meio delas, como pessoas independentes uma das outras. No entanto, tal relação de alheamento mútuo não existe para os membros de uma comunidade natural, espontânea. Tem ela a forma de uma família patriarcal, uma comunidade indiana antiga, um estado inca, etc. A troca de mercadorias começa onde as comunidades terminam, no ponto de seu contato com comunidades estrangeiras ou com membros de comunidades estrangeiras. A partir de então, as coisas que são mercadorias no estrangeiro também se tornam mercadorias na vida interna da comunidade. Sua relação quantitativa de troca é, a princípio, inteiramente acidental. Elas são permutáveis por meio do ato volitivo de seus possuidoras de aliená-las mutuamente. Ao mesmo tempo, a necessidade de objetos de uso estrangeiro se consolida paulatinamente. A constante repetição da troca
transforma num processo social regular, razão pela qual, no decorrer do tempo, ao menos uma parcela dos produtos do trabalho tem de ser intencionalmente produzida para troca. Desse momento em diante, confirma-se, por um lado, a separação entre a utilidade das coisas para a necessidade imediata e sua utilidade para a troca. Seu valor de uso se aparta de seu valor de troca. Por outro lado, a relação quantitativa na qual elas são trocadas torna-se dependente de sua própria produção. O costume as fixa como grandezas de valor. Na troca direta de produtos, cada mercadoria é diretamente meio de troca para seu possuidor e equivalente para seu não possuidor, mas apenas enquanto ela é valor de uso para ele. O artigo de troca ainda não assume nenhuma forma de valor independente de seu próprio valor de uso ou da necessidade individual dos agentes da troca. A necessidade dessa forma se desenvolve com o número e a variedade crescentes de mercadorias que entram no processo de troca. O problema surge simultaneamente aos meios de sua solução. Uma circulação em que os proprietários de mercadoria comparam mutuamente seus artigos e os trocam por outros artigos diferentes, jamais ocorre em sua circulação diferentes mercadorias, jamais ocorre sem que, em sua circulação, diferentes mercadorias, diferentes possuidores de mercadorias sejam trocadas e comparadas como valores com uma única terceira mercadoria. Essa terceira mercadoria, por servir de equivalente de diversas outras mercadorias, torna-se imediatamente, mesmo que em estreitos limites, a forma de equivalente universal ou social. Essa forma de equivalente universal surge e se esvai com o contato social momentâneo que a trouxe à vida. De modo alternado e transitório, ela se realiza nesta ou naquela mercadoria. Porém, com o desenvolvimento da troca de mercadorias, ela se fixa exclusivamente em tipos particulares de mercadorias ou se cristaliza na forma dinheiro. Em que tipo de mercadoria ela permanece colada é de início algo acidental. No entanto, duas circunstâncias são em geral decisivas. A forma dinheiro se fixa ou nos artigos de troca mais importantes vindos do estrangeiro, que na verdade são formas naturais e espontâneas de manifestação do valor de troca dos produtos domésticos, ou no objeto de uso que constitui o elemento principal da propriedade doméstica alienável, como, por exemplo, o gado. Os povos nômades são os primeiros a desenvolver a forma dinheiro, porque todos seus bens encontram-se em forma móvel e, por conseguinte, diretamente alienável. E também porque seu modo de vida os põe constantemente em contato com comunidades estrangeiras, com as quais eles são chamados a trocar seus produtos. Frequentemente, os homens converteram os próprios homens, na forma de escravos, em matéria monetária original, mas jamais fizeram isso com o solo. Tal ideia só pôde surgir na sociedade burguesa já desenvolvida. Ela data do último terço do século XVII, mas sua implementação, sua escala nacional, só foi tentada um século mais tarde, na Revolução Burguesa dos Franceses. Na mesma proporção em que a troca de mercadorias dissolve seus laços puramente locais e o valor das mercadorias se expande em materialidade do trabalho humano em geral, a forma dinheiro se encarna em mercadorias que, por natureza, prestam-se à função social de um equivalente universais. Os metais preciosos. Mais uma nota E. O termo materiatur, empregado por Hegel nas lições sobre a filosofia da natureza, remete à doutrina ilemórfica escolástica aristotélica, segundo a qual a forma se realiza na matéria, conferindo a esta última a sua determinidade. A sua determinidade ontológica. A materiatur é, assim, o princípio que constitui a materialidade em geral e aquilo que resta quando se retira, entre parênteses, o que só é possível
imaginação, fecha parênteses, de uma substância à sua forma determinada. Aqui, Hegel, uma nota de Hegel, nota do tradutor. Ora, que o ouro e a prata, ora, que, abre aspas, o ouro e a prata não sejam por natureza dinheiro, embora o dinheiro seja por natureza de ouro e prata, fecha aspas, demonstra uma harmonia entre suas propriedades naturais e suas funções. Notas 42, 43, Karl Marx, Contribuição à Crítica da Economia Política, os metais são dinheiro por natureza. 43, mais detalhes sobre isso no escrito supracitado, seção os metais preciosos. Até aqui, no entanto, conhecemos apenas a função do dinheiro de servir como forma de manifestação do valor das mercadorias ou como um material no qual as grandezas de valor das mercadorias se expressam socialmente. A forma adequada de manifestação do valor ou da materialidade do trabalho humano abstrato e, portanto, igual, só pode ser encontrada numa matéria cujos exemplares possuam todos a mesma qualidade uniforme. Por outro lado, como a diferença das grandezas de valor é puramente quantitativa, a mercadoria dinheiro tem de ser capaz de expressar diferenças puramente quantitativas, podendo ser dividida e ter suas partes novamente reunidas como se queira. O ouro e a prata possuem essas propriedades por natureza. O valor de uso da mercadoria dinheiro duplica. Ao lado de seu valor de uso particular como mercadoria, como o uso do ouro no preenchimento de cavidades dentárias, como matéria-prima de artigos de luxo, etc., ela adquire um valor de uso formal, que deriva de suas funções sociais específicas. Como todas as mercadorias são apenas equivalentes particulares do dinheiro, que é seu equivalente universal, elas se relacionam com o dinheiro como mercadorias particulares, uma mercadoria universal. Nota 44. O dinheiro é a mercadoria universal, Pietro Verri, aqui. Vimos que a forma dinheiro é apenas o reflexo, concentrado numa única mercadoria, das relações de todas as outras mercadorias. Que o dinheiro seja mercadoria é, portanto, uma descoberta que só realiza aquele que toma sua forma pronta para, a partir dela, empreender uma análise mais profunda desse objeto. O processo de troca confere à mercadoria que ele transforma em dinheiro não seu valor, mas sua forma de valor específica. A confusão entre essas duas determinações gerou o equívoco de considerar o valor do ouro e da prata como imaginário. Então, aqui, notas 45, 46. 45. A prata e o ouro em si, que podemos referir com o nome geral de metal precioso, são, no valor, mercadorias que aumentam e diminuem. Assim, ao metal precioso pode-se atribuir um valor maior quando um peso ínfimo dele pode-se comprar uma quantidade maior do produto natural ou dos bens fabricados do país, etc. Aqui, S. Clemente, Londres, etc. É verdade que o ouro e a prata, cunhados ou não cunhados, são utilizados como padrão de medida para todas as outras coisas, mas não são menos mercadorias do que o vinho, o óleo, o tabaco, o lenço, os tecidos. J. Child, página 2, aqui. O patrimônio e a riqueza do reino não podem, tomados corretamente, limitar-se a dinheiro. Tampouco podem o ouro e a prata ser excluídos como mercadorias. Papillon. Tá. O ouro e a prata têm valor como metais antes de ser dinheiro. Que Galliani, página 62. Locke diz: o consenso geral entre os homens que conferiam valor imaginário à prata em razão de suas qualidades, que a tornam adequada a servir como dinheiro. John Locke.
algumas considerações. Tá. Já lá, o contrário, diz: como poderiam diferentes nações conferir a uma coisa qualquer um valor imaginário? Ou como teria sido possível obter esse valor imaginário? E mostra o quão pouco ele entende essa questão. A prata era trocada com base no valor de uso que ela tinha, portanto, de acordo com seu valor efetivo. Por meio de sua determinação como dinheiro, ela obteve um valor adicional. Que Jean Law, Paris, 843. Voltando ao texto. Do fato de o dinheiro, em funções determinadas, poder ser substituído por simples signos de si mesmo, derivou outro erro, segundo o qual ele seria um mero signo. Por outro lado, nisso residia a noção de que a forma dinheiro da coisa é externa a ela mesma, não sendo mais do que a forma de manifestação de relações humanas que se esconde por trás dela. Nesse valor, cada mercadoria seria um signo, uma vez que, como valor, ela é tão somente um invólucro reificado do trabalho humano nela despendido. Mas considerar como meros signos os caracteres sociais que, num determinado modo de produção, aplicam-se às coisas, ou aos caracteres reificados, que as determinações sociais do trabalho recebem desse modo de produção significa considerá-las, ao mesmo tempo, produtos arbitrários da reflexão dos homens. Esse foi o modo iluminista pelo qual, no século XVIII, costumou-se tratar das formas enigmáticas das relações humanas, cujo processo de formação ainda não podia ser decifrado, a fim de eliminar delas, ao menos provisoriamente, sua aparência estranha. Que nota 47. Mais uma nota longa. O dinheiro é seu, das mercadorias. Forbonari. Como signo, ele é vestido pelas mercadorias. Também Forbonari. O dinheiro é signo para uma mercadoria e a representa. Montesquieu. O dinheiro que é não um mero signo, pois ele mesmo é riqueza. Ele não representa os valores, mas é seu equivalente. Letrosna. Quando observamos o conceito de valor, a coisa mesma parece ser apenas um signo, e não é considerada como ela mesma, mas como aquilo que ela vale. Hegel, Filosofia do Direito. Muito antes dos economistas, os juristas colocaram em voga a noção do dinheiro como um mero signo, e do valor apenas imaginário dos metais preciosos, servindo como psicofantas para o poder real, cujo direito de falsificação de moedas eles sustentaram, durante toda a Idade Média, com base nas tradições do Império Romano e no conceito do dinheiro dos pandectas. Ninguém pode levantar dúvidas, diz um de seus discípulos mais aplicados, Philippe Valois, num decreto de 1346, que apenas a nós e a nossa majestade real cabe decidir sobre as questões monetárias, sobre a produção, a qualidade, o estoque e todos os éditos relativos às moedas, podendo colocá-lo em circulação pelo preço que nos apraz e convém. Era um dogma do direito romano que o imperador tinha o poder de decretar o valor do dinheiro. Era expressamente proibido negociar o dinheiro como mercadoria. Porém, a ninguém deve ser permitido comprar dinheiro, pois este, tendo sido criado para uso geral, não pode ser mercadoria. Uma boa discussão sobre esse assunto encontra-se em Pagnini, em Custódio, Colecione, Parte Moderna. Pagnini polemiza com os juristas, especialmente na segunda parte do escrito. Pandectas ou Digesto é a coleção das decisões dos jurisconsultos mais célebres, convertidas em lei pelo imperador Justiniano no ano de 1533. Então, voltando, já observamos anteriormente que a forma de equivalente de uma mercadoria não inclui a determinação quantitativa de sua grandeza de valor. Se sabemos que o ouro é dinheiro e, por essa razão, é imediatamente permutável, não sabemos com isso o valor de, por exemplo, 10 libras de ouro. Como qualquer outra mercadoria,
o dinheiro só pode expressar seu valor de modo relativo, confrontando-se com outras mercadorias. Seu próprio valor é determinado pelo tempo de trabalho requerido para sua produção e se expressa numa dada quantidade de qualquer outra mercadoria em que esteja incorporado o mesmo tempo de trabalho. Essa determinação de sua grandeza relativa de valor ocorre na fonte de sua produção, na permuta direta. Quando entra em circulação como dinheiro, seu valor já está dado. Quando, já no início da análise do valor, nos últimos decênios do século XVII, concluiu-se que o dinheiro era mercadoria, tal conhecimento dava apenas seus primeiros passos. A dificuldade não está em compreender que dinheiro é mercadoria, mas em descobrir como, por que e por quais meios a mercadoria é dinheiro. Então, mais duas notas. Se alguém consegue trazer para Londres uma onça de prata do fundo da terra do Peru no mesmo tempo necessário para a produção de um alqueire de cereal, então é o preço natural do outro. Mas se, por meio da exploração de minas novas e mais férteis, ele conseguir extrair duas em vez de uma onça de prata com o mesmo esforço, então o cereal que agora custa 10 xelins por alqueire será tão barato quanto era antes, quando custava 5 xelins. Os demais fatores permanecendo constantes. William Pett. Vai lá, Warley. Só chamar a atenção aqui de forma rápida, né, que a construção do Marx aqui implica em reconhecer que a mercadoria, que o dinheiro é uma mercadoria, e que ele não é um mero signo, não é? Ele não é uma mera figura esfumaçada de valor interno, de valor intrínseco, mas esse valor intrínseco é um valor social dado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria que vai assumir essa forma de equivalente universal, portanto, de dinheiro, não é? E aí, como é que os filósofos franceses resolveram? Como é que os iluministas, não só franceses, resolveram esse problema? Eles estavam num período ali, ainda que não se podia desvendar, vamos dizer, completamente o valor do dinheiro, né, nem identificar o dinheiro como uma mercadoria, então se atribuía à imaginação humana. Por que que o dinheiro tem valor? Porque os homens imaginam que ele tem valor. Ou seja, não conseguem explicar o fenômeno, porque ainda não se dá na sua completude de desenvolvimento, então você atribui a imaginação, né? O valor, o dinheiro é um mero signo que tem um valor imaginário, que o Marx está tentando demonstrar. Não, dinheiro é uma mercadoria objetiva que tem um valor interno determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-lo. Era esse comentário. Bem, vou ler aqui a nota 49. Depois de o senhor professor Rocher nos informar que, abre aspas, as falsas definições de dinheiro podem ser divididas em dois grupos principais: o daquelas que o tomam por mais do que uma mercadoria e o das que o tomam por menos do que ela. Fecha aspas. Ele apresenta um variegado catálogo de escritos sobre o sistema monetário, através do qual não transparece nem o mais remoto conhecimento da verdadeira história da teoria, e conclui com a seguinte moral, entre aspas, de resto, não se pode negar que a maioria dos economistas políticos recentes não se ocupou o suficiente das particularidades que diferenciam o dinheiro das outras mercadorias. Fecha aspas. Mas ele é mais ou menos do que mercadoria? Pergunta. Abre aspas. Nesse sentido, a reação semi-mercantilista de Gani, etc., não é de todo infundada. Fecha aspas, Rocha. Mas, menos não é o suficiente, não de todo. Que determinações conceituais? É essa algarávia professoral que o senhor Rocha batiza modestamente de um método anatômico-fisiológico da economia política. Uma descoberta, no entanto, deve ser-lhe reconhecida.
o dinheiro é uma, entre aspas, mercadoria agradável. Voltando aqui, vou terminar aqui já o capítulo. Vimos como, já na mais simples expressão de valor X mercadoria igual a Y mercadoria, a coisa em que se representa a grandeza de valor de outra coisa parece possuir sua forma de equivalente independente dessa relação, com uma qualidade social de sua natureza. Já acompanhamos de perto a consolidação dessa falsa aparência. Ela se consuma no momento em que a forma de equivalente universal se mescla com a forma natural de um tipo particular de mercadoria ou se cristaliza na forma dinheiro. Uma mercadoria não parece se tornar dinheiro porque todas as outras mercadorias representam nela seus valores, mas ao contrário, estas é que parecem expressar nela seus valores pelo fato de ela ser dinheiro. O movimento mediador desaparece em seu próprio resultado e não deixa qualquer rastro. Sem qualquer intervenção sua, as mercadorias encontram sua própria figura de valor, já pronta no corpo de uma mercadoria existente fora e ao lado delas. Essas coisas, o ouro e a prata, tal como surgem das entranhas da terra, são, ao mesmo tempo, a encarnação imediata de todo o trabalho humano. Decorre daí a mágica do dinheiro, o comportamento meramente atomístico dos homens em seu processo social de produção e, com isso, a figura reificada de suas relações de produção, independentes de seu controle e de sua ação individual consciente. Manifestam-se, de início, no fato de que os produtos de seu trabalho assumem universalmente a forma da mercadoria. Portanto, o enigma do fetiche do dinheiro não é mais do que o enigma do fetiche da mercadoria, que agora se torna visível e ofusca a visão. Terminamos aqui o capítulo 2. Então, acho que é ver se os caras têm questões, né? Acho que nesse finalzinho aí já, né, fica claro, né? O fetichismo do dinheiro é o mesmo do fetichismo da mercadoria, só que de uma forma mais ofuscante, né? Uma forma mais brilhante, reluzente, né? E eu acho que esse capítulo é muito interessante. Ele apresenta aí como é que a mercadoria dinheiro, né, principalmente através dos metais preciosos, ela consegue fundir duas determinações, a determinação natural e a determinação social, né, num objeto que se torna um objeto externo, ou seja, o dinheiro é uma forma de autonomização do valor, né, e aí ele inverte toda a relação. Não parece que as mercadorias estão expressando seu valor nele, na figura do dinheiro, mas parece que é o dinheiro que confere valor às mercadorias, não é? Você tem toda uma inversão macabra e fetichista aí das relações sociais, né? Se a gente casar com o final do capítulo 1, né? Então a gente viu lá o fetichismo da mercadoria, e aqui nós estamos vendo o fetichismo do dinheiro. Então, essa estrutura fetichista das relações sociais capitalistas, ela vai perpassar, né, todos os elementos aí das relações mercantis, né? Depois a gente vai ver o fetichismo do capital, né? Mas estrutura fetichista está passando, né? Ou seja, relações que se autonomizam dos indivíduos, né? E começam a funcionar de forma independente e autônoma, né? Então, aquilo que é característico, né, do trabalho social, trabalho humano, das relações sociais, aparece como uma propriedade, né, das coisas, primeiro da mercadoria, depois do dinheiro, depois vai aparecer como propriedade do próprio capital, né, essa estrutura fetichista que as relações sociais mercantis vai se desenvolvendo. E o dinheiro, né, aqui também, ele é uma necessidade social desse processo de troca mercantil, né? São produtores privados, independentes, né? Que acreditam que suas mercadorias são o equivalente universal de todas as outras, e as outras são equivalentes particulares. Como todos pensam isso ao mesmo tempo, como resolver isso, né? Já que ao equiparar produtos de trabalho, se equipara os próprios trabalhos, através dessa mercadoria externa, que é o dinheiro. Né? O dinheiro, vamos dizer, soluciona provisoriamente essa contradição, né? Do trabalho concreto, trabalho abstrato, trabalho privado, trabalho social. Então, ele é a forma de
resolver esse processo, né? Fazer esses comentários aqui para abrir aí para os camaradas. Ó, Ale, acho que você resumiu muito bem aqui esse capítulo aí. Eu não sei se eu teria muito o que acrescentar. Acho que essa é a questão, né? Essa primeira parte aqui, né? Casa com o final do último capítulo, e a gente sabe que, assim, forma a fundação do capital, né? Para onde a gente está indo, né? Daqui para diante, né? A gente vai trabalhar nas coisas que estão sendo construídas agora, né? E principalmente, assim, esse fetichismo, né? Da mercadoria que também afeta essa questão do dinheiro, né? O dinheiro vai tomar essa vida dele próprio, né? E a gente não vai ter essa ideia de que assim, o dinheiro ele é só mais uma mercadoria, né? Então a gente vai resumir tudo a dinheiro, tá? Acho que as coisas, a gente acaba pensando menos nas coisas, né, como coisas, tá? E só uma equivalência ao dinheiro, né? Quanto custa isso, né? E aí toda aquela questão, né, do valor de uso e o valor de troca que a nossa sociedade não consegue separar, né? A gente resume tudo ao valor de troca e esquece quase completamente, né, do valor de uso das coisas. Mas assim, não tem muito o que acrescentar, né? O Varley já adiantou bastante. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma comentário, a gente fica por aqui. Capítulo 3, no nosso próximo encontro, dinheiro ou a circulação de mercadorias. E continuamos aí no capital, pelo menos avançamos bem hoje, né? Então, Sim, sim. Olha, esse capítulo 3 também eu achei ele brabo, viu? mas é bom dar uma. Quando a gente finaliza um capítulo assim numa sessão, uma sensação de avanço. Bom resto de semana e ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Valeu, camaradas. Até o próximo. Valeu, tamo junto. Para a gravação. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, agora que a gente parou a gravação. Vocês viram o novo formato